Parece que tivemos um probleminha no início da transmissão, né? Estamos transmitindo novamente. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, do Antigo Itaipu, diretor cultural. Hoje nós vamos contar um pouco da nossa história, o que nós estamos fazendo e o que esperamos para o futuro. Esse nosso encontro está no âmbito da 19ª Semana de Museus, patrocinada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Muitos sabem que o Antigo Itaipu é um museu, mas nem todos sabem disso. Nós começamos lá em 2003, né, como um grupo de amigos. Nós já participávamos do clube de carro antigo e a gente ouve muito essa história de, né, o carro antigo é um objeto histórico, aqui é história, e a gente não via, né, essa história. E começamos a reunir pessoas que estavam buscando algo mais que não fosse admirar os carros, que nós gostamos de admirar, mas havia pessoas que procuravam algo a mais. E em 2011, foram 2, 3 anos de avaliação, de fazer o projeto do que nós queríamos, né? E em 2011 o Antigo Itaipu surge como um museu dedicado ao automóvel. Não ao automóvel, objeto, veículo. O interesse do nosso estudo são as relações sociais que se dão em volta do automóvel, em volta de todos os meios de transporte rodoviários. E aí é claro que isso interage, né, com as ferrovias, interage com os meios hidroviários, interage com a aviação, mas o foco é nas relações sociais do transporte rodoviário. E o automóvel é o seu representante máximo, né? Então, em 2011, o Antigo Itaipu passa a ser um museu. Desse comecinho de 2003, né, só tem eu, infelizmente, né, Carlinhos, Marquinhos, né, são pessoas que estão mais afastadas. O Alexandre é muito dessa época, né, o Alexandre Tomás, ele é bem dessa época, ele chega quando a gente já estava formado, né, mas estava em formação, né? E então, nessa história toda, né, dessa época do comecinho embrionário, né, nós temos eu e o Alexandre Tomás. Da época que a gente vira museu, está todo mundo presente, né? Tivemos uma saída só, né, que foi do Jorge. E a gente começa a trabalhar em cima desse interesse no objeto como do automóvel, não como objeto de estudo básico, mas como uma ferramenta, um meio de se entender as relações sociais que se dão na nossa cultura. A nossa equipe, né, do Antigo Itaipu, eu sou formado em psicologia. Nós temos o José Augusto, que é um técnico mecânico, né? A gente fala muito em mecânico, pensa no mecânico de automóvel, que é importantíssimo para a nossa pesquisa. Mas ele é um mecânico, é um técnico formado, então ele presta muita assessoria não só na certificação dos veículos, como na pesquisa também. Porque quando nós vamos comparar como era uma produção industrial num certo período de tempo, como ela se dá na Europa, como ela se dá no Brasil, como ela se dá nos Estados Unidos, há diferenças. Por que é fundido assim, por que aquele outro não funde, por que aquele outro estampa, por que aquele outro é usina, né? E aí essas diferenças técnicas, né, elas são importantes que nós entendemos, né? E a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa interdisciplinar. A gente precisa de todos esses conhecimentos de várias áreas para poder trabalhar. Temos um engenheiro mecânico, né, o Valfredo, que é o nosso atual presidente, e a Virgínia, que é uma artista plástica de várias áreas, inclusive ela já fez exposições sobre o tema automóvel. Nós temos a Marta Cristina,
que faz toda a assessoria da nossa parte de educação, né? É uma educadora, e aí toda a nossa parte de educação é assessorado por ela, é tudo revisado por ela. O Celso Bivar, que é o nosso historiador de plantão. Infelizmente o Celso não é nosso historiador, né? Mas ele é bem ativo e ele faz também assessoria, né? Tudo que o Antigo Itaipu produz, né, passa pela análise do Celso e ele mantém a instituição mais ou menos na linha. Porque quando a gente fala de história, né, a história da sala de aula, do livro didático, ela parece que é uma coisa só, não é. A história vista por Foucault, por Edouard Carr, por Adam Schaff, são histórias diferentes. Então, ele mantém, né, ele dá um suporte teórico para nossas ações. E temos o Heron, que já está um pouco menos ativo hoje. Heron é também um artista, né? Para quem não sabe, ele é um grande desenhista, responsável pelos logos do Encontro Interclubes do Piscinão de São Gonçalo e do Rocão, né? Além de ser um perito, né, em identificação veicular. Bom, a equipe, eu espero que cresça, né? Hoje eu estava até comentando com um amigo nosso que eu estou assim, muito entusiasmado que ele comece a participar dos nossos trabalhos de pesquisa, formado em marketing. Nós temos um advogado que eu já cantei, que vai ser o novo consultor, assessor do Antigo Itaipu. Mas para vocês verem que é uma equipe assim, muito mista, né? Uma pessoa de letras, uma educadora, um engenheiro, um mecânico, um psicólogo. Porque é realmente uma pesquisa que é uma pesquisa interdisciplinar. E precisamos de mais pessoas, precisamos de, né, todo mundo que queira participar, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua forma de colaborar. Bom, já em 2000, o Antigo Itaipu surge como museu em 2011 e já em 2012 nós participamos da Semana e da Primavera de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM. Então, as nossas atividades como museu, elas começam muito cedo, mais voltada para a educação. Por quê? Porque história e memória são coisas que se confundem. Acreditamos que o automóvel tem um impacto social muito grande, então ele tem que ser estudado, esse impacto social. E a maioria dos automóveis que têm importância como objeto histórico estão na mão de colecionadores particulares. Então, as nossas atividades começam nessa interação, né? Eu, como colecionador também, né? Aliás, todos os antigos Itaipu, né, são colecionadores também, e a gente começa tentando chamar esses nossos colegas que estão em clubes ou não estão em clubes, mas estão participando dos eventos de carro antigo, mostrar para eles que não é só estacionar o veículo e expor ele. Tem mais conhecimento ali, tem mais coisas importantes ali. E que eles detêm esse saber. E que a gente quer compartilhar. Nós queremos que eles compartilhem conosco. E aí, nesse comecinho do Antigo Itaipu, né, a primeira coisa, as primeiras atividades nossas, no âmbito do IBRAM, é a produção e a distribuição de vários panfletos, né, explicando qual é a importância, como que esses colecionadores particulares podem colaborar com o Antigo Itaipu, como eles podem fazer parte de um museu. E aí, esse automóvel, que é um objeto histórico, né, é um objeto histórico porque ele representa uma época, porque ele é a memória material de uma época, começa a produzir história. Porque não é só expor. O museu não é uma exposição de bens materiais ou de bens imateriais. O museu ele é uma instituição que conserva, preserva, estuda, comunica e educa.
nós hoje estamos num ano em que o ICOM, né, o Conselho Internacional de Museus, está revendo a definição de museu, mas ela não vai ficar muito longe disso, né? Tá sendo feita uma revisão, porque de umas décadas para cá, os ecomuseus, os museus comunitários, né, a defesa dos bens imateriais, é um movimento que tem crescido muito em importância, e a definição ao pé da letra do que seria um museu acaba não englobando, né, não abraçando esses novos museus que são importantíssimos. Mas o museu vai sempre ter a função de preservar alguma coisa, seja material ou não, seja um objeto, seja uma paisagem inteira, seja uma forma de fazer. O museu vai sempre ter essa função de educar e de produzir conhecimento. E isso o Antigo Xtepu faz. Como outros museus por aí, nós temos a limitação de pessoal e limitação de orçamento, mas somos um museu. Em 2011, inclusive, aconteceu uma coisa interessante, né? Houve uma época que eu tinha uma coluna no portal Auto Classic, acho que todo mundo conhece o portal, né? E assinava como pesquisador. E uma pessoa não me questionou, né, o portal, porque não entendia como que história era essa, né? Se eu era um psicólogo de automóveis. Não é isso. A psicologia não é só a psicologia de consultório, né? Existe uma psicologia social, existe uma psicologia que se interessa por essas relações que se dão no todo, né? Essas relações culturais que se dão numa certa região, né? Num certo território. E eu tô evitando, às vezes eu dou assim uma meia parada, gente, mas eu estou evitando usar termo técnico, né? Eu tenho que parar e pensar como é que seria em português. E é isso, né? Porque essas relações sociais que interessam ao Antigo Xtepu. E aí é claro que, né, como é que é feita a produção, como é que o carro é feito, como é que o carro era originalmente quando foi vendido, né? Essas coisas também interessam ao Antigo Xtepu. Não é que elas não interessem, né? Mas não é o foco principal. O foco principal são realmente as relações sociais. Eu estou tentando descobrir aqui como é que eu boto uma foto aqui na transmissão, ainda não descobri não, porque quem acompanha o Antigo Xtepu notou que tinha uns tempos para cá, bom, desde o começo alguns veículos nossos tinham a legenda, né, aqueles quadros que ficam na frente do objeto, contando um pouco sobre o objeto, e ao longo dos anos, hoje nós estamos com formato que a princípio é o formato definitivo, nada é definitivo, né, tudo pode ser melhorado, mas nós estamos com um formato muito bom hoje. E tivemos o prazer, né, ano passado, no evento anual que nós fizemos no Multicenter, nós tínhamos uma fila de carros da Ford, que do primeiro ao último carro, as placas não estavam, as legendas não estavam conectadas, mas se você viesse lendo na ordem cronológica, havia uma história geral contada ali. Então a gente conseguiu, que era um sonho nosso, fazer uma exposição na rua. Não é uma exposição extramuro, porque basicamente o Antigo Xtepu é um museu virtual. Temos a biblioteca hoje é uma biblioteca pequena, tem 1.800 itens só, é muito pouco, mas nós temos mais 5.000 esperando para ser postado, e temos mais 10.000 que, por questões de direito autoral, nós podemos possuir no meio físico, mas não podemos distribuir uma versão digitalizada. Então, hoje são, até com a pandemia, né, ajudou a isso, né, foram digitalizadas 120 revistas durante a pandemia, revistas antigas, inclusive revistas dos anos 60. Digitalizadas estão lá sendo analisadas, né, essas mais antigas
se ainda há questão de direito autoral, se podemos distribuir, se não podemos distribuir. Mas para quem faz uma pesquisa, tem um clube que fornece o certificado por registro de coleção, que já 2, 3 vezes consultou a nossa biblioteca para pegar material, porque, né, para poder justificar um aro, um volante. Então, a biblioteca ela funciona, para quem faz pesquisa tem muito mais do que está disponível, né? E aí há toda uma questão de legislação, mas ela vai aumentar, a biblioteca ela vai continuar crescendo. Eu espero no futuro próximo ter uma plataforma mais interativa na biblioteca, aí também é a questão de orçamento, mas até quando comparamos com outras bibliotecas públicas que estão na internet, até que a do Antigo Itaipu, né, está na média. Ela não é uma biblioteca ruim, não é uma biblioteca de navegação difícil. Quem puder visitar, né, o site é antigostaipu.com.br. O museu é hospedado lá também. O museu virtual ainda é um museu pequeno, mas quem visitar o nosso museu vai ver mais o que é essa história, né? Os carros que estão expostos lá, que são carros que existem. O museu, talvez eu não deva dizer que o museu seja virtual, o museu é digital, porque esse acervo ele existe fisicamente, ele é muito, muito real, né? Ele existe fisicamente. Mas quem visitar lá o museu vai notar que os textos não estão assim focados em explicar que ano que um carro é lançado, que ano que o carro sai de linha. Não é isso. O museu está ali fazendo uma ligação do que acontecia na época com aquele automóvel, comparando aquele automóvel com outros automóveis de outras regiões do mundo e procurando entender por que existem diferenças, né, em projetos americanos, italianos, franceses, alemães, né, por que essas diferenças existem. Hoje, nós falamos muito num carro mundial, que não é assim, exatamente novo, né? O Ford, o modelo T, era um carro mundial, era um carro para o mundo todo, né? O Ford A era um carro mundial para o mundo todo. Mas o Fusca principalmente, mas essa ideia de um projeto servir para o mundo todo, né? Apesar de não ser nova, não era o padrão até 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que é quando você vai ter carros que realmente rodaram, que foram vendidos em vários mercados ao redor do mundo. E essas diferenças de projeto, né, elas têm um porquê. E tem um porquê que é cultural, que é político, que é social, que é o foco da pesquisa do Antigos de Itaipu. Hoje, nós temos no Antigo Itaipu esses projetos da biblioteca, ela vai ser ampliada. Eu tenho muito orgulho da nossa pequena iconoteca, porque apesar de pequena, ela tem fotos fantásticas. O Cunha, um preparador conhecido, né, aqui de São Gonçalo, cedeu fotos maravilhosas, foram digitalizadas por nós, pelo próprio Antigo Itaipu. Ele cedeu as originais, né, o papel físico, que foi uma coisa assim que deixou a gente muito orgulhoso dele confiar, né, essas fotos que não tinha como repor, né? Ele confiou ao Antigo Itaipu. Quem for lá hoje vê várias fotos maravilhosas da corrida de Super V que aconteceu nas ruas do centro e de Caraí, de Niterói, nos anos 60. São fotos fantásticas, fotos não só pela corrida em si, mas são fotos que mostram a cidade há 70 anos atrás, né, há 60 anos atrás. Então, assim, são fotos muito bacanas. O acervo maravilhoso do professor Nobile, até pai da Virgínia, nossa vice-presidente. São fotos maravilhosas. Houveram pessoas, mas eu tenho pouca coisa, eu só achei 3, 4, 5 fotos. Quando as fotos chegaram,
mostram carros modificados nos anos 70, nos anos 60. São fotos importantíssimas. Então, às vezes, não é a quantidade. É você pegar uma Kombi que foi modificada nos anos 70, isso é importantíssimo. Jeep, né? Tunado nos anos 60, isso é importantíssimo. Então eram poucas fotos, mas eram fotos que quando chegaram foi assim uma coisa fantástica. E também foram fotos que foram emprestadas, né, fisicamente, e o antigo Stepur fez a digitalização. Essa equinoteca vale um passeio, vale ali perder não, né? Ganhar uns minutos olhando a equinoteca. Outros projetos que estão agora em andamento são os nossos mini documentários. Ainda não temos orçamento para fazer um documentário grande, infelizmente. Vamos ficar, por enquanto, nos mini documentários. O último foi o dos 30 anos entre o Landau e K. E eu acho que isso também marca muito o pensamento do antigo Stepur. Foi comemorado 50 anos de lançamento da linha Galaxy Landau. E a nossa visão foi justamente outra, né? Não, 50 anos do Galaxy, ótimo, é um carro maravilhoso. E 30 anos que foi lançado o Ford Ka aqui no Brasil. Então são 30 anos e 20 anos, né, do Ford Ka, perdão. São 30 anos de diferença do maior carro da Ford no Brasil para o menor carro da Ford no Brasil. Tem que ter alguma coisa. Por que levou 30 anos de diferença do maior para o menor? Então, o documentário fala sobre isso. E tem outros documentários. A parte de educação. Essa parte de educação, entendam bem, não é o antigo Stepur chegando lá e falando, eu tenho conhecimento, eu vou ensinar vocês. Não é isso. E eu quero frisar muito isso, porque é importante a participação de vocês. Então, essa educação, ela é uma via de duas mãos. Nós aprendemos com as pessoas que estão lá nos eventos, aprendemos com muitas pessoas, aprendemos com o mecânico que começou a trabalhar muito tempo atrás, aprendemos com o mecânico que está trabalhando hoje, aprendemos com a pessoa que coleciona carro, aprendemos muito com esses colecionadores mais antigos, aprendemos com as pessoas que estão no dia a dia, que contando as suas experiências, e estamos passando o conhecimento que a gente vai construindo, que a gente vai adquirindo, né? Mas ali é uma troca. E esses programas de educação, a gente, até uma coisa que tem que ser repetida, né? Já tem um tempo, o Celso ele deu uma palestra, né, sobre o objeto histórico, e até assim, tudo é história, né? O copo é um objeto histórico, o canivete é um objeto histórico. Calma. Tudo pode ser um objeto histórico? Pode. Tudo pode ser um objeto histórico. Né? Tanto pelo Durkheim, como o carro, o Schaff, tudo pode, tudo pode. Mas o objeto histórico é aquilo que a gente escolhe, meio que escolhe, para fazer o estudo em cima, para a gente, né, fazer a história. Ele parado ali, quieto no canto, ele não é exatamente, né, ele não está contando história nenhuma. Mas nós escolhemos aquele objeto e vamos contar a história a partir daquele objeto. E essa história também aí é uma coisa que não é exclusiva do antigo Stepur, mas é a linha que nós seguimos, então vale a pena a gente marcar bem isso. A história não como estudo do passado. A história é o estudo do presente. Nós estudamos história para entender o caminho que nos trouxe até aqui, até o momento atual. Não que seja uma relação de causa e efeito. Também não é isso. Mas nós traçamos o caminho para poder estar aqui. Tem uma trilha que foi, né, escolhida por nós e que culminou aonde nós estamos. Essa é a história que nós estamos fazendo. Estudar o passado para entender o presente. E vamos continuar com nossos documentários. Inclusive tem um que ainda está sendo feito, né? Que são os donos da história, sobre os colecionadores. Está em fase de edição. O Alberto,
todo mundo conhece o Alberto, né? É um colecionador importante. Ele deu entrevista e está me cobrando isso, mas calma que nós temos que fazer a edição. A edição demora, né? Um grande estúdio, às vezes, para fazer um filme de 3 horas, grava durante 6 meses e leva 1 ano e meio, 2 anos na pós-produção. Então, nós estamos editando ainda. Então, calma que já vai sair. É um documentário que eu tenho muito orgulho, porque muita gente boa deu entrevista, muita gente boa cedeu o tempo para nós. E as legendas, né? Até eu vou aproveitar para poder cobrar um pouco, porque nós não queremos ser só um museu digital. Não vou mais falar virtual, não. Porque os carros existem, então eu não sou virtual. Nós somos digitais. A interação ali, né? Hoje, em época de pandemia, a gente meio que foi forçado, né? Mas tem uma nova geração que adora essas mídias novas. E elas são importantes, elas são úteis, são ferramentas fabulosas, mas o contato pessoal, né, ao vivo ali, ao lado do objeto, isso rende muito mais. Então, quando a gente puder, né, vamos voltar e eu vou cobrar, porque tem antigos de Itaipu que tem a legenda do seu veículo e esquece de levar nos eventos. Porque aí é uma grande diferença. Nós temos as coleções dos museus que são muito maiores do que aquilo que está exposto, né? E carro no Brasil tem museu, né? Tem o Museu do Bombeiro, tem 2 museus do Bombeiro que trabalham muito em cima de veículos. Tem o Museu do DR em Três Rios. E os outros museus que possuem veículos são museus particulares. E aí eles não seriam exatamente museu, porque não tem essa função de educação, de produzir conhecimento, né? Eles seriam coleções visitáveis. Coleção visitável é o museu que não tem as funções estipuladas pelo ICOM, né? Porque a preservação não é só guardar o carro, né? A preservação e conservação, existem normas técnicas. Aqui no Brasil é o IPAM que controla isso. Mas no mundo, né, as diretrizes assim, elas são dadas em reuniões do ICOM, que o IPAM faz parte. Então não é só guardar, não é bem isso, né? De uns tempos para cá até as pessoas têm preferido não desmontar e remontar o veículo, que eu acho muito bom. Não sei se eu vou dar como exemplo o Fusca que o Ramon achou numa garagem. Muita gente que está vendo vai saber que carro é esse. O carro foi um carro de pega dos anos 80. E ele comprou do senhor que quando era garotão fazia, né, os pega. E o carro é uma máquina do tempo. O carro estava guardado esse tempo todo. O carro não foi modificado, o carro não teve nenhuma alteração, o carro não teve nenhuma adição. Esse carro, como objeto arqueológico, como objeto histórico, tem uma importância absurda, né? Sem tirar a importância do veículo que foi restaurado, né? Mas a restauração para os museus mais tradicionais, né? Hoje nós temos também, específico para o automóvel antigo, nós temos a Carta de Turim, que a FIVA, a Federação Internacional de Veículos Antigos, junto com a Unesco, fez. É mais ou menos assim, a irmã gêmea quase da Carta de Riga e de outras cartas que cuidam de restauração, de preservação de veículos ferroviários, de barcos, né? E não é muito diferente das cartas de restauração que cuidam de prédios, né? Porque o prédio, apesar de não se mexer, é um objeto histórico em uso, né? E a grande diferença nossa, para quem tem uma bicicleta, uma moto, um veículo, um carro antigo, é que nós gostamos de usar. Então ele não está guardado numa vitrine. E aí a gente fica muito parecido com prédio, né? Que está lá, tem que ser preservado, mas também está em uso. Então também tem desgaste, ele tem que se adaptar à vida moderna, né? Eu realmente não espero que alguém que tenha um carro dos anos 10, 20 rode com aquele sistema de freio a varão, pedir um acidente. E a maioria, quase todos, quase 100%, trocaram por sistemas hidráulicos.
É um pecado? Claro que não é um pecado. É muito mais importante você poder ter esse objeto histórico acessível, né, à população, ele ainda em funcionamento, a máquina em funcionamento é uma coisa importante, e do que preservar 100% das características do veículo e não poder rodar por ele. A casa de Rui Barbosa tem o carro que foi do Rui Barbosa, e eles ligam uma vez por ano, eu acho, né? Porque há uma dificuldade, é um bem tombado, e aí vamos falar nisso daqui a pouco, né? Mas, então, assim, ser uma coleção visitável é bom, né? Um encontro de carro antigo, normal, né? O padrão de encontro de carro antigo, que nós gostamos muito, é ser uma coleção visitável. As pessoas pegam os seus bens, levam para espaços públicos, e a população, o público em geral, pode ir lá ver esses bens. Mas pode ser mais. Daí essa legenda. Essa legenda é o que vai dar. Ela vai dar a nossa visão daquele objeto. E eu não estou achando onde que eu posso botar essas fotos, infelizmente. Porque quando nós começamos a usar essas legendas, levar, foi muito bacana ver as pessoas parando para ler. E quando nós estamos do lado dos carros, isso aconteceu muito nos eventos feitos ali em Piratininga, em frente ao São Antônio, a Via Piaggio, né? Que as pessoas paravam, contavam história, trocavam informação. Elas se interessavam não só em ler o que o antigo Estiapu tinha visto sobre aquele objeto, como se interessavam em contar o que elas sabiam também. E isso é muito importante. Isso é importantíssimo para nós. Então eu vou cobrar do pessoal do antigo Estiapu, né, que não esqueça de levar as suas legendas. E aqueles que ainda não têm, por favor, me cobrem. Me cobrem porque o texto tem que ser preparado e a legenda feita, né? Mas eu não sei, eu acho que todos os carros nossos já tem texto. Seria só questão de produzir. Bom, agora aqui está apresentado o antigo Estiapu, né, as nossas características, e aí vem uma outra questão que é bem importante para todo colecionador, né, que é a placa preta, que não é mais placa preta. Eu vou chamar do nome correto, registro de carro de coleção. Existem 7 espécies de veículos rodoviários no Brasil: passageiro, carga, misto, especial e de coleção. Esse carro de coleção, ele pode rodar no seu estado original, sem obedecer, sem ter todos os itens de segurança obrigatórios. Isso vai acontecer muito com carros até o comecinho dos anos 70, mas nos carros mais antigos, né, dos anos 50, 40, 30 para baixo, realmente tem itens que não tem. Porque nos anos 70 foi obrigatório, né? Vários itens de segurança que ficaram obrigatórios nos anos 70, as pessoas tiveram que instalar nos seus veículos, como foi o caso do alerta. Quem tem Fusca conhece aquele botão de alerta que fica preso por baixo do painel, né? Que foi um acessório lançado que era obrigatório, tinha que colocar. Quem não colocou ficou irregular, nunca foi parado numa blitz, nunca foi parado numa fiscalização, tudo bem, mas, mas ficou obrigatório. Como ficou obrigatório ter o extintor de incêndio, não era mais opcional. Então os carros que estavam em uso nos anos 70 acabaram se adequando, né? E aí é mais fácil você ter a necessidade do registro de coleção para um carro mais antigo. Meu carro, por incrível que pareça, ele não tem um item obrigatório, que é o parasol do motorista. Tá bom, eu tenho o registro de coleção, continuo sem o parasol do motorista. Quem conhece meu carro sabe que a utilidade do parasol nele é bem do questionável. Quando você vê a propaganda do meu carro, né, o GLQP E70, vai ver que o cinto de segurança era opcional, mas ele tem cinto de segurança. Tem extintor, né? A única coisa que ele não tinha era o alerta, que aí, como ele estava em uso, foi instalado o alerta, né, o acessório no painel dele. Mas o Ford 19 do seu Walter, né, ele só tem lanterna de um lado do carro. Para não ser obrigado a instalar a lanterna do outro lado, né, ele adaptou uma luz de freio, porque assim,
é primordial para poder andar na rua, mas colocar a lanterna do outro lado, ele tem registro de coleção, manteve uma lanterna só. Então nós temos, né, os carros dos anos 50 não tinham cinto, e não tem local para você ancorar um cinto, né? Quem está com o cinto ali está com o cinto meio que te enfeite, não tem um local correto para ancorar, né? Então parafusa no fundo, prende no banco, né? A fiscalização na rua, olha, o cinto está lá, está preso, né? Mas na verdade não seria o local ideal, né? Não seria o local seguro, né? Mas tudo bem. Então você pegaria esse registro de coleção para que seu carro antigo que não se enquadra, né, até pouco tempo, por enquanto está mais ou menos suspenso aqui no Rio, você tinha que fazer a emissão de gases. Para os carros mais antigos, a emissão de gases é apertada. Para os carros mais antigos que não foram retificados recentemente é pior ainda. Então você teria assim, o registro de coleção para permitir que você possa rodar com esse carro na rua, sem nenhum problema. Lembrando que até pouquíssimo tempo atrás, esse registro de coleção ele só existia no Brasil. Hoje existe em outros países, mas em nenhum lugar do mundo é igual ao Brasil. Que o Ford 19, né, por exemplo, com roda de madeira e freio de varão, e é um freio de varão ainda, né, um pedaço de couro que encosta na roda e freia o carro, ele pode rodar em qualquer rodovia. Isso não existe lá fora. Quem tem registro de coleção tem anos e anos, e aí você tem situações em que você pode rodar, situações em que você não pode rodar, e como lá tem carros ainda do século XIX, né, em condição de uso, esses carros então não rodam, só rodam com escolta em alguns lugares da Europa, né? Em outros lugares, essa lei varia muito de país para país, e nos Estados Unidos varia de estado para estado. Mas, né, então assim, liberação total existe no Brasil só. O registro de coleção. Infelizmente, esse registro de carro de coleção virou motivo de aumentar o preço do veículo, né? Virou motivo de especulação de valor de veículo. Não é a função dele é proteger carro. De uns tempos para cá, infelizmente, houveram acidentes com veículos antigos, e hoje muito colecionador procura esse registro de coleção para proteger seu carro, porque as seguradoras não estão querendo pagar os carros que são de passageiro, que são particulares, e ficam meio que exigindo essa registro de coleção para poder pagar o valor do carro. Você não quer pagar a tabela FIP, e aí não tem tabela FIP para a maioria dos carros antigos, né? Essas complicações. Aí são questões legais que não cabem a mim, né? Preciso de um advogado comentar sobre isso, que para mim não tem lógica, né? O carro ele não vira um objeto histórico porque não há essa obrigação legal dele ter que ter o registro de coleção para ser um objeto de coleção. Inclusive, quem anda no meio sabe que tem muito carro com placa cinza, ou a placa Mercosul, né, com a placa normal, em muito melhor estado, ou com muito mais importância do que muito carro que tem a placa preta. Então, não seria ela que vai garantir a importância ou o valor do veículo. E os carros dos anos 70 para cá não precisam, né? Quase nenhum deles precisa do registro de coleção. Eles podem ser emplacados e rodar normalmente com registro padrão, o registro de carro de passageiro. Bom, houve uma mudança agora no Código de Trânsito, a Lei 14.071, estou olhando ali que eu não decorei não, alterou o carro de coleção, ele tinha que ser original, né? Preservar o seu valor histórico por ser original. Hoje, né, o carro pode ser original ou modificado. O problema é que nem a resolução 56, ela deveria, o carro de coleção já estava previsto no Código de Trânsito. A resolução 56 devia normatizar isso. Ela não normatizou, não há normatização até hoje. E isso ficou meio que, né, a cargo da consciência de cada um. Vamos nós. Éramos 127, eu não atualizei isso, mas éramos 127 entidades no país credenciadas pelo Denatran a emitir o certificado de coleção. O único museu dos 127, isso até ano passado, dos 127, era o antigo Itaipu.
Isso quer dizer que os outros não fazem direito? Não, isso não quer dizer isso não. Tem muita gente capaz, muita gente séria, mas todo mundo conhece algum caso, né, de um carro que não tem condição nenhuma e que está com registro de coleção. Por sorte, a maioria das pessoas é bem intencionada, estuda e faz um serviço muito bom. Mas eu vou passar por isso para poder... Né, as pessoas ficam assim, porque o carro tem que ter 80% de originalidade. Não, peraí, gente. Não é isso. Há uma confusão, porque a Federação Brasileira de Veículos Antigos, que ainda não segue as normas do passaporte FIVA, né, a Federação Internacional, ela fez uma planilha, muito fácil de usar, que tem 100 pontos, e você tem que fazer 80 pontos para poder ganhar o certificado. Só que tem coisa que vale 5 pontos, coisa que vale 10, coisa que é excludente, tem coisa que vale 1 ponto. Então, transformar 80 pontos de 100 em percentagem, o carro tem que estar 80% original, eu não sei, não faz sentido para mim. Né? Não é 80%, é 80 pontos em 100 possíveis. Né? É 80% da pontuação, não é 80% do carro. Né? Porque o carro tem coisa que você não pode alterar. Você não pode pintar o carro de verde com bolinha roxa, porque não existe um carro verde com bolinha roxa. Então já é excludente. Você não pode arrancar o motor do carro e botar um motor moderno, porque já é excludente. Né? Não tem lógica. Então não é 80% do carro. Até porque, lembrando que não havendo nenhuma outra explicação, 80% de um carro se refere a seu peso. Quando a gente ouve, mas você tem que nacionalizar um carro. Nos anos 60, a Chevrolet e a Ford tiveram que nacionalizar os seus caminhões. Inclusive o Gurgel foi o Gero Gurgel, que depois fundou a Gurgel, foi o responsável por essa nacionalização nas duas empresas. É o peso do veículo. Né? Essa percentagem se refere ao peso. Então se fazia no Brasil chassi, pneu, aro, carroceria, a maior parte do peso, né? Se fundia o motor e toda a parte mais tecnológica vinha de fora, né? Importada. E estava valendo, né? Não tinha problema nenhum, porque é o peso do veículo que pesa. E no caso, quando a gente fala em originalidade 80%, não estamos falando de peso. Aliás, não sei nem do que eu estou falando, porque não é quantidade de peça, não é nada. Então não é 80 pontos e 100. Bom, Federação Brasileira de Veículos Antigos. São 127 instituições. Ela é uma. As outras 126. Normalmente, o pessoal teve pouca criatividade e copiou a planilha da Federação Brasileira. Tá? Nós não fazemos isso, nós seguimos o padrão, até porque no nosso meio, laudo, né? Eu acho que de toda a equipe técnica, só uma pessoa que não dá laudo. Na sua outra profissão, né? Lembrando em conta que Antigos Tepu somos todos voluntários, né? Então todos temos uma segunda ocupação. Mas laudo com ponto não existe. Laudo com ponto para o IPAM, para o ICOM, para a Unesco, não existe. Não existe. Bom, para a Federação Internacional de Veículos Antigos, o passaporte também não é bem ponto também não. Mas o carro tem que estar original, fim. E aí é uma confusão do que é original e do que é autêntico. Original é o que saiu, é o que faz parte da história do carro, não necessariamente o que sai de fábrica. Se eu quero estudar como é que eram os Pegas, como é que era a juventude dos anos 60, 70, o Fusca vai estar rebaixado com rodinha de magnésio. Hoje em dia é tudo alumínio, né? Quem tem roda de magnésio sabe que a diferença é grande. E eu quero esse Fusca que eu vou estudar. Eu não vou estudar um Fusca que estava na concessionária, porque a garotada assim que podia, rebaixava, envenenava, né? O que o dinheiro permitisse. Então é esse carro que eu quero. O carro que eu vou estudar é esse. Ou por fotos, ou se eu tiver acesso a um sobrevivente, como é o caso do Fusca do Ramon, ótimo, né? Então até essa alteração da lei permitindo o carro que está modificado é ótima, mas ela tem que ser, né, mais bem explicado o que é isso, né? Porque você pegar hoje um carro
sair hoje, rebaixando ele, roda moderna, sonzeira de 1000 watts no porta-mala, não é uma modificação de época, que é o termo que a Federação Internacional usa, né? Não é uma modificação de época, o espírito da preservação de um objeto histórico não é esse, né? Mas tudo bem. Então, quando nós vamos avaliar o veículo e fazer o laudo, né, o certificado menos, a questão toda é o laudo, não tem ponto. O carro tem que estar original. Ou, minimamente, ele tem que estar autêntico. O que seria autêntico? O pneu gasta, a bateria gastou, o carburador morreu, né? A gasolina nossa, ela tem álcool desde os anos 70, né? Não é nenhuma novidade, começou nos anos 70, um pouquinho antes. Nós tivemos nos anos 30 a adição de álcool também, durante a guerra teve adição de álcool na gasolina também, mas assim, ela fica mais constante, né? Ela é mais constante, ela é mais padrão da nossa gasolina nos anos 70. E era um álcool hidratado, tem água, e aí o carro fica parado, e aí começa a ter corante em gasolina, né? E o carburador sofre com isso um pouco, bastante, né? Então, o motor já foi retificado, a peça não é mais a peça que saiu de fábrica no carro. Quando a gente vai estudar um carro que está modificado, tem vários carros importantes, né, que são modificados, você não espera que todas as peças sejam da época que você está estudando o carro. Então, assim, o carro pode ter sido lançado nos anos 60. Se ele foi modificado nos anos 70 e a época que me interessa é os anos 70, aconteceu muito com Jeep, né? Muitos Jeeps que foram ficando baratos porque estavam usados, estavam indo para um canto, né? Os Fusca que foram modificados ali nos anos 70, 80, né? Isso, né, não é o carro de fábrica que eu estou estudando. Eu estou estudando um carro que às vezes é dos anos 60, eu estou estudando ele nos anos 70 porque é onde me interessa ele como objeto histórico. E aí não são todas as peças que são dos anos 70. Você tem que fazer manutenção, tem que trocar freio, você tem que trocar rolamento. Quando essa peça ela é uma reprodução, ou é até a mesma peça, né? O processador do Fusca não mudou, né, ao longo dos anos. Então, a Cofap fazia ele nos anos 60, faz ele agora, em 2020. Eu boto essa mesma peça, e ela é nova, ela é autêntica, ela não é uma peça original, é uma peça autêntica. Não estou inventando, é termo técnico, está na carta de Turim, né? Tá em outras cartas de restauro, que não tem nada a ver com o veículo, né? Mas então você vai sempre tentar manter o carro autêntico. Ah, mas poxa, eu comprei o carro agora, não gostei da roda de aço original, quero botar uma rodinha antiga da época. É uma peça autêntica, uma modificação fora de época, com uma peça autêntica, uma peça que poderia ter pertencido àquele veículo, né? Porque hoje as pessoas querem ter o carro bonito, eu entendo isso muito bem, né? O colecionador particular não é um museu. O colecionador particular, ele gosta daquilo, ele quer o carro dele bonito, ele quer o carro dele bem. E aí o carro teve toda a sua vida ativa branco. Ah, mas eu gosto de ver de hippie, eu vou precisar de ver de hippie. Tá bom, não é original mais. Né? Só em você pintar, mesmo que você pintasse de branco, não é mais original. Não é a mesma tinta, não é o mesmo processo de pintura, né? O brilho é outro. Ninguém vai pintar hoje um carro e deixar ele semi-fosco. Você vai pintar o carro de PU, essas novas esmaltes sintéticos à base d'água agora, que brilham, que é uma coisa de doido. E aí, o que mais se vê por aí é carro brilhando como nunca brilhou quando estava em uso normal, né? E não tinha aquele brilho, não tinha aquele acabamento, não tinha aquela qualidade de costura, né? Hoje é exigido numa restauração, numa dita restauração, que o carro fique perfeito quando, né, não era perfeito, né? A indústria nacional ela tem várias histórias. A linha Dodge também conta várias histórias de problemas de acabamento. Né? A gente quer tudo perfeito, eu entendo perfeitamente. Entendeu? E isso não tira o valor do carro. Isso só bota ele numa outra categoria. Aquele carro não é original, é um carro autêntico, tá como ele poderia ter sido, né? tá respeitando a época dele, mas é o original, ele não é mais. E aí vai todo mundo falar, então não existe carro original. Quase não existe carro original. Carro original é uma raridade. Existe muito carro autêntico, original não.
A certificação para que se coloque, para que se obtenha esse registro de coleção, é garantia de alguma coisa? Não, não é. Né? Ela não quer dizer que se vai ter um acidente, alguém tem que vir te socorrer. Não quer dizer que você tem uma proteção especial no veículo. O que dá uma proteção especial ao objeto é tombamento, e que pode ser feito para um automóvel. Você pode tombar uma cadeira, você pode tombar um copo, você pode tombar um automóvel, bicicleta, não teria problema nenhum. Né? O problema é que quando você tomba, existem várias restrições ao uso do bem tombado. Então, não haveria problema de você usar o seu veículo tombado, mas toda vez que você movimentá-lo, né, saiu da garagem, foi para a rua, você andou com ele, pode ser no reboque também, você tem que avisar o IPAM. É obrigatório avisar o IPAM. Qualquer transporte de bem tombado, qualquer uso de bem tombado, o IPAM tem que ser avisado. Ah, o pneu ficou careca ou ressecou, vou comprar outro. Isso tem que ser registrado, avisado o IPAM, existem normas, né? Porque todo objeto tombado ele tem que ser realmente preservado. E aí esquece o tombamento, porque um veículo particular que está em uso, você pode tombar um objeto particular, existem objetos particulares que estão tombados, existem imóveis particulares que são tomados, isso não interfere na propriedade do bem, mas você pode vender, só não pode vender para o exterior, né? Só pode vender dentro do Brasil, não pode ser do Brasil, o bem tombado. Mas você pode vender esse bem tombado particular que tem no Brasil, problema nenhum. Mas, né, não tem como, né? Eu vou trocar um filtro de óleo, vou avisar IPAM, fica uma coisa... porque é um objeto de uso, né? Não é que o IPAM seja ruim, mas um imóvel é mais fácil, né? Uma cadeira que está preservada no canto da casa lá, né? A cadeira do Dom Pedro, né? É tranquilo, não tem pessoas sentando nela. Mas você vai botar seu carro na rua, ele precisa de manutenção, e essa manutenção, né, tem que passar por aprovação do IPAM. Então, na prática, o que nós temos é o registro de coleção, e o antigo Stepur faz isso, mas faz dessa forma. O carro tem que ser autêntico, ele tem que ser da época dele. Tudo que não for da época do veículo tem que ser explicado. Ah, mas poxa, eu vou viajar com minha família, não quero manter o dínamo porque é complicado, se eu tiver que andar à noite e manutenção, entendemos. Você vai botar o alternador e nós vamos fazer o laudo explicando, né, por que foi feita essa troca. E isso não vai impedir que você pegue o seu certificado de originalidade, que é o termo errado, devia ser de autenticidade, mas o nome da lei é esse, né? Certificado de originalidade. Ah, mas o carburador, um Rochester, que, poxa, tem que ir nos Estados Unidos, vai ser usado, não sei o quê. Eu vou adaptar um carburador que parece um pouquinho, é do mesmo tamanho, mas não é, um pouco mais moderno. Não, tá tudo bem. Se é uma peça que não existe para manter aquele objeto mecânico funcionando, né, há uma justificativa. O que não haveria justificativa não, eu comprei um carro aqui dos anos 50, poxa, carburador tem que fazer limpeza de vez em quando, eu vou botar injeção eletrônica. Não. Se você optou por ter um objeto antigo, em uso, e quer uma certificação de que ele é original, autêntico, você tem um trabalho a mais. Você vai ter um trabalho de manter peças lá que te pedem uma manutenção que um veículo moderno não pede. Peças que não seriam tão confiáveis quanto de um veículo moderno. Né? E aí você vai assumir essa responsabilidade. Né? Até sugiro que aprenda a fazer um pouquinho de manutenção, mas não é por aí. Entendeu? Você não vai trocar o motor do carro e botar um motor moderno porque é mais confiável. Não é. Você tem um carro dos anos 50, 60, alguns modelos dos anos 70 também, que o circuito de freio é simples. Se vazar alguma coisa ali, alguma coisa estragar, você fica sem freio nenhum. Botou um cilindro mestre, botou um circuito duplo, não é isso que vai impedir você ter a sua certificação. Há uma questão de segurança nisso. Né? Muitos optam por manter o sistema de circuito simples. É bom vigiar ele, fazer manutenção, fazer expansão de segurança de vez em quando.
né? Mas, assim, normal que você faça essa alteração por questões de segurança. Uma outra questão também, que é bem mais complicado, é que... Eu estou dando uma olhadinha aqui, gente. Só para se alguém tiver alguma pergunta, né, faça lá nos comentários, né? É, é, o pneu do meu carro, a medida do pneu do meu carro não tem mais no Brasil, subiu. Não tem jeito. Eu tenho uma medida, eu sempre usei a medida mais parecida possível, né? E aí quando a medida mais parecida possível passou a ser o pneu caro, é o pneu caro que está no carro, né? Eu usava um 75/70/13, era até o pneu barato. E aí voltou, né, começou a surgir de novo o 65/80/13, que é o pneu mais perto do pneu que a Mercedes usava na época. Infelizmente, o meu carro não é uma Mercedes, mas usa o mesmo pneu da Mercedes. Tem que mandar vento fora. Na Argentina é possível achar ele, mas aí o custo de importação de um pneu, pneu é uma das coisas que está super taxada no Brasil, não é uma importação fácil, é uma importação caríssima, complica tudo, né? Isso da Argentina, que eu trouxe da Europa, né? E eu já procurei nos Estados Unidos, só por curiosidade, não achei muito não. Tinha uma firma que trabalha com pneu para carro clássico que tinha. Então essas coisas não é isso que vai impedir. Infelizmente, se você tiver um Jaguar ou outro carro inglês, que são peças mais complicadas de achar, dos anos 60, 50, você vai gastar. Você vai gastar, porque as peças. Não é a mesma coisa, né? Você não pode trocar o motor inteiro. Né? O carro, esteticamente, é a sua carroceria. Mas como máquina, ele é o chassi e o motor. Então, não tem como você, né? Mas eu vou trocar o motor inteiro, né? Eu tenho um Auche A40 e não consigo mais mexer no motor. E vou botar o motor de Chevette, é parecido. Aí, o que você faria? Verifica o resto que não tem, né? Enquadra o carro nas normas de segurança atuais e mantém o registro de carro de passageiro, né? Que seria a placa cinza, né? Seria essa placa Mercosul normal. Porque também, né, tem certas coisas que também não dá. Eu espero que nos próximos tempos, né, já houve essa discussão das nossas normas, esse manual da nossa vistoria, né, para emitir o laudo do carro de coleção. Elas estão disponíveis no site, quem quiser dar uma olhada lá. E eu espero que a gente consiga, pelo menos uma vez por ano, talvez uma vez por ano, eu acho muito bom, que a gente se junte, né, e discuta, porque essas normas elas não são fixas, né? O próprio Com agora está revendo os conceitos de museu. As cartas de restauro, elas são revisadas de tempos em tempos. Há pequenas discussões constantemente, né? Todos os anos. E de anos em anos, normalmente de 10 em 10 anos, faz-se grandes encontros mundiais para se discutir tudo de novo. O conhecimento a gente vai construindo, a gente vai aprendendo. Cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. E aí, muita gente boa que eu conheço, que eu gostaria que participasse mais, que viesse trocar esse conhecimento com o Antigo Stepur. O Antigo Stepur está aberto para isso. Né? Se fosse para poder. Porque também é uma função que os museus modernos estão assumindo, dessa troca de conhecimento com o público, com o seu público. E aí, eu ainda estou com dificuldade aqui, não estou conseguindo. Olha que beleza isso aqui. Mas eu vou deixar para vocês aqui alguns links do material que o Antigo Stepur andou produzindo. Não são todos, mas que o Antigo Stepur andou produzindo esses últimos anos. O primeiro que eu estou colocando aqui é da palestra do Celso, né?
O Celso muita gente conhece, né? Conhece o Celso como amigo, como colega. Lembrando que o Celso não é só um professor de história. O Celso já fez pesquisa, já fez mais de uma pesquisa. O Celso é um historiador. E ele cedeu o tempo dele, né? Ele falou e ainda vai fazer outras palestras falando sobre o que é um objeto histórico. Eu sugiro muito que o pessoal assista, porque o Celso ele é muito tranquilo. Ele fala de uma forma muito clara, de uma forma que não precisa ser perito no assunto, que dá para acompanhar, discutir com ele, é super bem. Estou colocando aqui para quem não viu, né, que veja, que foi o documentáriozinho, né, são 10 minutos, né, esses mini documentários assim estão mais eles estão bem na moda, esses documentários de 10, 15 minutos, sobre os 30 anos de diferença entre o maior carro da Ford e o menor carro da Ford. E a gente vai falar dessas questões sociais. E por falar em questões sociais, tem também um documentário curto também, esse é bem curtinho, que também foi para um evento do IBRAM, também foi um evento do Instituto Brasileiro de Museus, em que nós falamos, né, foi até um negócio que no primeiro momento era sobre a cultura negra no país, e no primeiro momento deu aquela parada assim, mas caramba, vamos falar de negro e automóvel, um assunto atravessa o outro, atravessa. Justamente porque a gente teve dificuldade de lembrar dos negros envolvidos na indústria automotiva, é que virou assunto. Como assim? Né? Uma população igual ao do Brasil, que é praticamente meio a meia, como assim a gente tem dificuldade de lembrar de negros que é ligado a automóvel, né? Mas lembramos, né? E depois pesquisando, encontramos mais coisa. Então é um documentário curtinho e tem umas coisas bem interessantes. Esse aqui, até gostaria que o pessoal olhasse e comentasse, porque foi um que me deixaram solto. E eu fiz um vídeo razoavelmente documental, também para o evento do IBRAM, também para o evento do Instituto Brasileiro de Museus, sobre o automóvel e a ocupação urbana. Esse é um evento que muita gente que está assistindo participou, né, aparece no vídeo, mas ele ficou uma coisa assim meio, eu acho que ficou artística demais. Eu já recebi algumas críticas, que ficou um negócio muito hermético. Então, assim, quem quiser ir lá e falar, não, se está hermético demais mesmo, as críticas são bem-vindas. Não vou ver como uma crítica negativa, não. Vou ver como uma coisa construtiva para os próximos. E né, o tema desse ano, né, da Semana de Museus, se reimaginar, justamente por causa da pandemia, mas aí eu acho que o Antigo Itaipu já estava assim, meio que inserido, né, quando a gente faz um museu digital, por esses carros que existem, que são carros que pertencem a colecionadores particulares. E agradecer a todos vocês, né, que trazem os carros, que deixam a gente mexer. Né, já teve carro que eu andei futucando, né, por dentro, por fora, né, carro que a gente teve o prazer de andar no carro, para sentir o carro. Então, agradecer a todos vocês que colaboram com o Antigo Itaipu, a todos vocês que levam carro em encontros, carros antigos, porque estão exibindo esse bem, que infelizmente, né, em museu público, né, até o Museu Espacial do Rio, né, tem um automóvel lá, que é uma limusine. Não é focado nisso, né? O museu aeroespacial, mas tem um carro lá. O Museu do Ingá tem um automóvel, né? Alguns museus públicos têm, mas não são focados no automóvel, tem um ou dois ali, porque pertenceu a alguém importante, né? E aí também não há pesquisa em cima do automóvel. Os museus que existem com carro são esses museus particulares, né? Que legalmente seriam coleções visitáveis, inclusive o Museu do Automóvel de Brasília, com um acervo maravilhoso, mas infelizmente o acervo, inclusive, os carros, muitos eles são do Nasser, né? Eles não são do museu.
E que aí é outra questão, né? O museu pode expor, como vários museus de arte expõem obras particulares, que são emprestadas. Mas não. A obra, quando ela pertence ao museu, mesmo um museu particular, o objeto tem uma certa proteção legal. E quando é 100% do particular, não pertence ao museu, né, pertence a uma pessoa física, ela não tem proteção nenhuma. Né? Se ela não for tombado, o seu objeto não for tombado, não tem proteção nenhuma. Que é aquele negócio, às vezes nós fica triste porque tem lá um carro maravilhoso, o cara vai lá e corta o teto fora, né? O cara tem um carro maravilhoso, vai lá e sai modificando tudo, né? A gente dá uma certa tristeza. Mas é um direito da pessoa, é propriedade dela. Ela mais ou menos faz o que quer, não pode parar no meio da rua e tacar fogo, né? Não é assim também, mas assim, é dela, dentro dos limites, né, do direito penal, do direito civil, ela faz o que ela quiser com aquele objeto. E aí, né, não tem essa proteção. Né? A gente viu o Museu do Automóvel que, né, não existe mais, né? Tá lá, né, com grande dificuldade. É, o grande acervo que existe em São Paulo está um pouco mais protegido hoje, né? É, algumas empresas estão ajudando, mas o Museu da Ubra, né? Aquele projeto fabuloso do Museu da Ubra, e que seria um museu assim pleno, né? Com educação, com pesquisa, com tudo. Era um projeto maravilhoso, mas né, uma estrutura particular. Infelizmente, houve problemas financeiros com a Ubra, o museu foi afetado, né? Mas era um museu de primeiríssimo mundo, né? De primeiríssimo mundo mesmo, com oficina de restauração, com aquela estrutura toda, com a segurança do prédio, né? Eu sempre fazia a crítica que faltava um pouco dessa parte social da história, mas estava produzindo saber ali, estava produzindo conhecimento, né? Mas então, infelizmente, né, tanto o Museu de Brasília quanto o da UBRA, né, aconteceu o que aconteceu. E aí, novamente, agradecer a vocês que emprestam, né, os carros, as motos, os objetos, né, revistas, manuais técnicos, né, que é muito importante. E nessa pandemia, o antigo Stepur, né, não é que ficou parado, né, 120 revistas digitalizadas é bastante coisa, mas nós tivemos 3 tours históricos, o último agora recentemente, e espero que mês que vem nós tenhamos mais ainda, né? Temos mais um. E eu vou compartilhar com vocês o vídeo, né? Que é do primeiro, se eu não me engano. Do primeiro que nós fizemos. Que é um evento que, para a pandemia, é assim, perfeito, né? Os museus hoje, muito museu grande, público, né? Museu tradicional, correu atrás de fazer alguma coisa na internet, para ter essa visitação. Porque é importantíssimo essa parte, essa troca, essa parte que seria uma parte ligada à educação no museu. Então, vocês podem procurar, vocês vão ver muitos museus que não tinham visitações virtuais e que estão tendo, né? E lembrando que nós não somos mais um museu virtual, somos um museu digital. Quem quiser ver o carro, né, tem as exposições, a gente faz o que seria extramuro, não é extramuro porque a gente não tem muro, mas os objetos existem, né? Eles existem. Nós só trabalhamos com objetos que realmente existem. Para ter essa possibilidade de pesquisa mesmo, né, ali em loco, para ter o objeto ali, para a gente poder olhar, ver como ele anda, como é que ele não anda, como ele foi feito, como ele não foi feito. A aparência dele podia ser por foto, mas ao vivo é muito melhor. Né? Todo mundo sabe disso, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta sobre o antigo Stepur ou alguma questão técnica, estou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Oi, Bruno. Saudade de você também, cara. Você sumiu?
Não, tem um merchandising do Antigo Stepur aqui discreto, né? Fazer o quê? Olha a hora que Daniele chegou, tá vendo? Assim não pode. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu não estou mais me vendo também, não sei o que aconteceu. Agora tô me vendo de novo. Então, eu só posso dar boa noite a todos, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de vocês nos eventos físicos também. E eu vou falar novamente. Todo mundo tem como colaborar. Se você acha que não tem, procura a gente, que tem sim. Tem muita coisa que a gente quer saber, muita coisa que importante para nós, né? Aconteceu, como eu falei, com as fotos. Inclusive, quem quiser colaborar com a Iconoteca, pode mandar a foto digitalizada por e-mail, a gente combina isso, né? Se for coisa muito pesada, porque o ideal é que a foto seja escaneada em 300 dpi. Não podendo, tudo bem, mas né, fica pesado. Se quiser entregar em mãos, o Antigo Stepur faz essa digitalização. Inclusive, eu estou aqui atrasado com o Edinho, que deixou aqui, sei lá, 200 fotos para serem digitalizadas, mas infelizmente o scanner andou fazendo malcriação e eu estou atrasado com isso. Mas, porque né, aconteceu, né? Achei 5 fotos. Tem uma Kombi num piquenique nos anos, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, que ela não está original, ela modificada. Olha que coisa bacana, olha que coisa importante. Então, às vezes, aquela uma foto que está na gaveta lá, da sua casa, lá, ela é importante. Por que ela não seria importante? Então, vamos lá, gente, vamos dar uma procurada nas gavetas, falar com os pais, falar com os avós, né? Vamos pegar esses álbuns de foto, né? E não só foto de carro, moto, bicicleta. O automóvel, né, é um objeto de desejo. Então ele vai aparecer de várias formas. Né? Na Cronoteca vai ter foto de Natal, abrindo, criança abrindo, inclusive sou eu criança, abrindo o presente, e é um automóvel, é um ônibus, né? É um brinquedo antigo. Então isso também é importante. Nas fotos da coleção do professor Nobili, muitas fotos não tem veículo nenhum, mas tem a rua, a calçada, tem como se dá essa ocupação do espaço urbano que muda. À medida que o automóvel, o trânsito aumenta, essa ocupação do espaço urbano muda. Então essas fotos mais antigas que aparecem a cidade também é importante também. Né? Deixa com a gente ou digitaliza e envia, que o Antigo Stepur agradece muito. Então é isso aí. Eu vou dar boa noite a todos. E que os eventos presenciais, né? Voltem logo. Uma boa noite a todos.